Oi, eu prometi que viria aqui para trazer a resposta da enquete que eu fiz lá nos stories e para explicar por que tá certo ou por que tá errado. Então, a frase estava na legenda de um telejornal e a legenda era: quem resiste a tanta fofura? E eu perguntei se o uso do acento indicativo de crase estava correto ou incorreto naquele caso, porque a legenda, né, foi escrita com o acento grave indicador de crase sobre o A. Então, o que acontece, gente? Para que ocorra a crase, é condição imprescindível a existência da preposição, que vai, nesses casos, se juntar com o artigo, se houver artigo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, se a gente quer saber se vai ocorrer crase ou não, se a gente vai usar aquele azinho com acento grave ou não, é que a gente veja se ali há uma preposição. E na frase do telejornal, há uma preposição. Por quê? Porque a frase era: quem resiste a tanta fofura? Vejam que o verbo resistir pede preposição a. Quem resiste, resiste a alguma coisa. Então, a gente pode dizer que a preposição a está aqui. A preposição nem sempre vem da regência, certo? Mas, em muitos casos, a preposição está associada à exigência que um verbo ou um nome faz da preposição. Então, veja, nesse caso aqui, quem resiste, resiste a alguma coisa. Eu poderia dizer que quem tem horror a alguma coisa. Eu posso dizer que quem devolve, devolve alguma coisa a alguém. Vejam que são situações em que é visível a presença de uma preposição a. Mas basta que haja preposição para que a gente vá usar o acento grave indicador de crase? Não. Uma vez que a gente achou a preposição, essa é, a primeira etapa, esse é o primeiro passo. Se há preposição, é necessário que a gente agora procure a existência de um artigo, porque só ocorrerá crase de preposição com artigo se além da preposição houver um artigo a. E o que acontece aqui? Tanta fofura, gente, é uma expressão que está aqui marcada por um pronome indefinido. Algumas pessoas me mandaram mensagem assim: professora, antes de pronome indefinido não acontece crase, né? Então, assim, não é que nunca vai ocorrer crase com pronomes indefinidos. Há situações, vou até falar aqui no fim do vídeo, em que ocorre crase sim com pronomes indefinidos. São situações específicas. Mas, de maneira geral, por que não acontece crase com a presença de pronomes indefinidos, né? Por uma questão lógica, veja, se o pronome é indefinido e o artigo que aparece no fenômeno da crase é um artigo definido, é meio incoerente. Se eu quero indefinir, eu uso um pronome indefinido. E se eu quero definir, eu uso um artigo definido. Então, o artigo definido e o pronome indefinido, de maneira geral, não é sempre, mas de maneira geral, eles brigam. Então, se você quiser guardar aí, que antes de pronome indefinido normalmente não acontece crase, ótimo. Mas se você não souber o que é um pronome indefinido, não tiver os pronomes indefinidos listados na sua cabeça, ou em qualquer outra situação em que você tenha dúvida sobre a ocorrência ou não de crase, é muito simples, gente. Vejam, eu achei a preposição, como eu faço para saber se antes daquela palavra, que eu não sei, professora, se é definido, se é demonstrativo, o que é? Então, como é que eu vou saber se tem artigo ou não? É muito simples. Você pega a expressão aqui, que vem depois da sua dúvida em relação à crase, no caso aqui é tanta fofura, e tenta fazer uma frase com uma frase bem simples, tá, gente? Então, eu vou escrever aqui, você não tá vendo enquanto eu escrevo, mas eu vou colocar minha tela aí pra você depois, tá? Então, ó, tanta fofura atrapalha. Tem que ser uma frase boba, gente, não vai fazer uma frase complicado, uma frase cheia de coisa. Tem que ser uma frase simples assim, né? Tanta fofura é legal. Sempre uma coisa bem simples. Por quê? Porque aí você vai perceber que aqui antes desse tanta fofura, você não consegue colocar um A. Não consegue, gente. Ninguém diz tanta fofura atrapalha. Por quê? O que isso prova? Isso prova que a gente não usa artigo a
antes desse tanta fofura, de tal maneira que o elemento que aparece aqui, gente, é apenas uma preposição. E se é apenas uma preposição, não contará com o acento grave marcador da crase, certo? Então, o que acontece aqui? O correto seria quem resiste a tanta fofura sem a marca da crase, que é o acento grave que estava lá por uma falha, certo? Eu não quero aqui ficar, porque a professora está patrulhando o que acontece no jornal. Só peguei um exemplo pra gente, enfim, pra gente discutir aqui, certo? É bom que os meios de comunicação cuidem da linguagem, eu acho, né? Aí é uma opinião minha. Mas não é a minha intenção aqui ficar tecendo críticas a B ou C. A minha intenção aqui é ensinar a quem quer aprender. E eu prometi que ia falar sobre um indefinido, né? Que aceita o acento indicativo de crase. Então, se eu dissesse assim, ó, entreguei o caderno a outra aluna. Então, veja, se outra é um pronome indefinido também. Mas percebam que aqui é possível a ocorrência de crase. Por quê? Primeiro, porque tem preposição. Eu entreguei o caderno a quem? Então, eu tenho uma preposição que vem lá do entreguei, certo? E antes de outra aluna, certo? Eu posso usar o artigo quando eu quero determinar que é uma outra específica, certo? Então vejam, como é que a gente fica sabendo, professora? Simples, cachorro latiu aqui. E se eu disser assim, ó, a outra aluna chegou. E se eu disser outra aluna chegou? Vejam que eu estou dizendo coisas diferentes quando digo outra aluna chegou mais uma. A outra aluna chegou é uma outra específica. Percebem isso? Então veja, ainda que seja um artigo, né, que vai aparecer antes de um pronome indefinido, que não acontece normalmente, gente, vocês vão desculpar aí a cachorra, não vão? Não precisa gravar de novo não, vou. E então o que acontece aqui? Há a possibilidade, quer dizer, quando eu quero entregar, quando eu digo que eu entreguei o caderno a outra aluna com acento indicativo de crase, significa que eu entreguei a uma outra aluna específica. Agora, se eu digo que eu entreguei o caderno a outra aluna, a mais uma, outra qualquer. Então veja que não adianta a gente pensar no fenômeno da crase assim, muito na decoreba, porque não vai funcionar. O ideal é que você, número 1, procure a preposição. Vencido esse passo, procure o artigo. Como, professora? Fazendo uma frasezinha simples e aí tenta colocar um azinho ali na frente. Se você encontrar esse a, é porque ali na frente ocorre a presença de artigo, que vai se juntar com aquela preposição que você já havia encontrado e vai, então, gerar a ocorrência de crase que a gente marca com o acentinho grave. Tudo bem? Então, ó, a resposta da enquete era errada, a maioria acertou. Ó, beijo. Eu volto, tá?